bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, sua apresentadora. E hoje nós temos uma conversa letrada com a coautora, com uma das coautoras do livro, o primeiro manual do empreendedorismo feminino, O Despertar da Fênix, guiando mulheres rumo ao sucesso. Vamos falar de outras coisas também durante este episódio e eu espero que essa jornada seja muito interessante para você. Nos encontramos hoje na 18ª edição do programa Palpites de Livros. Já transcorreram 17 episódios antes desse. Então, tantos livros foram trazidos, tantas experiências, tantas frases, tantas coisas diferentes foram trazidas durante esse ano, durante 2024. E agora, este é o episódio que vai fechar um ciclo do ano de 2024 para o Palpite de Livros e, claro, vai abrir portas para novas oportunidades aqui no programa em 2025. Então, esse aqui é o último programa de 2024, inédito, que vai ao ar aqui na TV Cidade de Farroupilha. Durante o período de recesso, os programas que se destacaram, os programas que eu julgo serem interessantes para vocês, vão ser reprisados durante esse período de recesso. Depois, nós voltamos em 2025 com novidades, com um programa muito interessante e inédito novamente para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante esta edição de hoje. Desfrutem de tudo que vai ser dito, trazido aqui e deixar aqui meu grande agradecimento pela oportunidade que a TV Cidade me deu neste ano de 2024 de ter este programa, que está sendo uma experiência maravilhosa. É muito bom poder compartilhar essas experiências literárias, essas opiniões literárias aqui com vocês no programa Palpite de Livros. Vamos agora para Palavras, somente palavras. Nossa frase do episódio. Ou melhor, nosso trecho do episódio de uma música hoje. Existem diversas formas de se contar uma história. Oralmente, escrita, e vários formatos, um livro, um filme, uma série, uma música. Então, as músicas elas estão presentes na nossa rotina e em praticamente todas as coisas que a gente vê, que a gente ouve, todos os ambientes que a gente habita. Então a gente liga o rádio, nem que seja para ouvir uma notícia, tem música. A gente tá andando na rua, tá tocando uma música na frente de uma loja, numa caixa de som. A gente vai ver uma série, tem a trilha sonora da série. Então a música ela está em tudo. E a música, assim, é uma forma de comunicar uma mensagem, de contar uma história. E justamente hoje trouxe aqui uma música muito especial, uma música que eu gosto bastante, para falar de um trecho dela. Essa música, ela na verdade é em inglês. Essa aqui é uma tradução da música. E o nome da música é Silver Springs, de Fleetwood Mac, que é uma música muito bonita, mas eu peguei aqui um recorte da música, que eu acho muito interessante, e que tem um significado muito bonito, e é muito interessante, muito legal de se falar. Antes de trazer de fato a letra, contar um pouquinho o que é essa música, assim, rapidamente. Em suma, essa música fala sobre uma mulher que foi trocada por outra. Seu parceiro a deixou de lado e, às vezes, tenta conquistá-la. É uma relação um pouco conturbada. E é uma música muito bonita. O trecho que eu peguei justamente traz a ideia de que esse homem ele tá tentando superar o relacionamento com essa mulher, né? Houve trocas, né, dessa mulher por outra, houve toda uma situação de conflito, mas nesse momento é a visão da mulher, justamente, falando que ele nunca vai superar ela, que ele nunca vai se livrar dela de fato, que ela sempre vai estar ali no fundo da mente dele.
a letra. O tempo lançou um feitiço em você, mas você não vai me esquecer. Eu sei que eu poderia ter te amado, mas você não teria me deixado. Eu te seguirei até o som da minha voz assombrar você. Você nunca vai ficar longe do som da mulher que te ama. Soa muito mais bonito em inglês, com os instrumentos no fundo, claro, com certeza, mas de qualquer forma a mensagem tá aqui, não deixa de ser uma fala muito bonita de se analisar. E justamente, né, ela traz essa ideia de que, apesar de que ele esteja ali tentando se livrar, ele não vai conseguir esquecer ela, porque as memórias, o som da mulher que ama ele, as memórias a respeito dela, o fato de ela continuar vivendo a vida dela, dela continuar experienciando outras coisas longe dele, vai assombrar ele, vai estar no fundo da mente dele, sempre lá, para lembrar aquilo que ele perdeu por não ter utilizado as oportunidades que ele teve a favor dele. Porque ela justamente fala que poderia ter amado ele se ele tivesse deixado. Ele não deixou, então ele não deu oportunidade para que ela de fato amasse ele por completo, que de fato eles tivessem algo puro, algo concreto, que justamente ao longo da música fala, não necessariamente de uma forma direta, mas que ele trocou ela, que ele agora está com outra pessoa, que ele agora está em outro momento, em outro relacionamento, mas justamente traz essa ideia de que ele não vai superar ela. E também mostra que ela mesma não superou ele. Então é uma história contada através da música, que é um artifício muito incrível que a música traz. Essa possibilidade de contar uma história através da letra, através da melodia, através dos instrumentos, através do tempo em que os instrumentos entram, tudo acontece, em que a voz entra, então tudo que compõe a música diz um pouco sobre a história que está sendo contada, diz um pouco sobre os sentimentos que estão envolvendo aquela música. Então, é uma forma de expressar as coisas que se sente, que se vê, que se imagina. Incrível. E hoje, justamente, o Palavras Somente Palavras foi um pouco diferente, mas uma análise desse trecho da música, mas justamente para trazer essa música maravilhosa que tem o meu coração e que eu espero que vocês ouçam na íntegra depois, porque vale muito a pena. Estamos aqui com Ana Bon, autora já de 7 livros e também minha madrasta. Olá, Natália. Olá a todos. Muita gratidão pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa. Nervosa, mas muito feliz. E eu espero que eu possa contribuir neste momento, nessa entrevista, com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui. Com certeza vai ser uma conversa, que é justamente a proposta desse quadro aqui no programa, muito interessante, que vai agregar bastante aqui, tanto no programa quanto para as pessoas que estão assistindo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que tu se apresente. Eu sou a Ana Bon, como você apresentou, sou consultora empresarial, sou professora, escritora, apresentadora de programas de TV também, inclusive aí na TV Cidade com o programa Empreendedoras pelo Mundo. E neste caminho de escritora a gente vai falar, já que o programa é sobre livros, um pouco mais sobre essa parte de escritora. Mas também sou presidente e fundadora do Instituto Florescer, que é uma associação de projetos sociais. Mas hoje tu estás aqui por um motivo mais específico, não só por causa de tantos livros e de tantas experiências de vida, mas principalmente pelo fato de que recentemente tu teve um livro que tu é coautora lançado agora na Feira do Livro. Um livro que é o primeiro manual do empreendedorismo feminino, o Despertar da Fênix, guiando mulheres rumo ao sucesso. Né? Então, te parabenizar pelo lançamento, né, da coautoria desse livro. Muita gratidão pelos parabéns. E você esteve lá comigo, isso foi muito importante, porque quando a gente faz esse tipo de atividade, é muito importante, é extremamente importante que a família esteja apoiando. E você esteve lá e me apoiou, então você também faz parte desse sucesso. Com certeza. E trazer que essa é uma leitura
muito interessante para as pessoas, né? Justamente vocês trouxeram isso para ajudar as mulheres que estão começando, né, o empreendedorismo e que é extremamente pertinente, né? Trazer esse tipo de leitura para pessoas mais jovens também, né? Para várias idades, vários públicos diferentes, que é com certeza um tema extremamente interessante e importante de ser abordado. Ter tu aqui já agrega bastante. Muita gratidão, espero mesmo que agregue as pessoas que leem esses livros, como tu falou, ele é muito interessante para quem está iniciando, porque são vários temas que contém, são 28 coautoras, eu sou uma das coautoras, cada uma falando sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, mas para você que já está empreendendo há muito tempo, para você que é uma empresária e precisa fazer uma reciclagem, uma renovação sobre assuntos diversos que a gente está falando hoje em dia, também é muito importante para que seja atualizado o teu conhecimento e contribuir ainda mais para esse teu caminho de sucesso. Com certeza. E antes de trazer uma fala mais específica a respeito do livro, é extremamente importante que a gente fale um pouco do teu passado a respeito da escrita. Tu sempre soube que tu ia escrever, que tu ia te dar bem nessa área? Como é que foi para ti começar realmente a escrever? Porque agora tu já tem 7 livros publicados. Sim, na verdade eu não imaginava que eu estaria escrevendo tantos livros. Escrever é sempre uma coisa que eu gostei, quando eu era adolescente também eu escrevia. Sempre quis ser escritora, não sabia o que eu iria escrever, mas os caminhos vão nos levando, né? Quando a gente se permite a vivenciar experiências, os caminhos nos levam. Aquela questão, a gente joga para o universo e o universo responde, né? E eu tive a oportunidade de escrever vários livros neste nicho de atuação, que é empreendedorismo, recursos humanos, liderança, coaching, empreendedorismo feminino. Então, esses foram os temas que eu já escrevi até hoje, formalmente formalizados e inscritos no ISBN, na Biblioteca Pública. No entanto, tenho também outras coisas escritas que não foram a público, que são sobre diversos temas, várias outras coisas que eu gosto de escrever. Referente ao meu passado, eu trouxe um pouco a minha intenção, trouxe também agora falando sobre os temas dos outros livros que eu escrevi, mas é importante a gente trazer sobre a questão de a gente querer. A gente precisa querer algo. Eu cresci ouvindo aquela frase, a gente tem que passar pelo mundo deixando um filho, plantando uma árvore e escrevendo um livro. Então isso veio fazendo parte da minha criação. E eu sempre falava, eu vou escrever meu livro, eu vou escrever meu livro. Eu pensei que o primeiro livro que eu fosse escrever seria sobre a minha história referente ao momento que eu vivenciei com a Sofia, que eu falava que ia escrever um livro que o nome seria 89 dias. Por quê? Porque 89 dias foram a quantidade de dias que eu passei com a Sofia dentro do hospital. A Sofia nasceu prematura e a gente ficou 89 dias no hospital vivenciando inúmeras coisas. Como ela nasceu prematura, eu participava de um programa aqui no HUB, onde as mães não saem do hospital. A gente chama de Projeto Mamãe Canguru. E lá eu vivenciei 89 dias de muitas emoções, tanto positivas quanto negativas. E eu sempre falei que eu iria escrever um livro, por quê? Porque eu saí de lá vitoriosa, diferente de muitas mães que eu tive contato naquele momento. Então, trazer um pouco também da minha experiência e da minha superação enquanto eu estive lá dentro para outras mães. Essa era a minha primeira ideia de livro, eu achei que fosse esse livro. Mas o universo me levou para outros caminhos e hoje eu estou aqui lançando o 7º livro e, incrivelmente, esse eu não lancei ainda. Sim. E justamente como tu trouxe, né, colocar um livro no mundo é deixar a sua marca. Então, já tem 7 livros, 7 filhos aí deixando a tua marca aqui no mundo e isso é maravilhoso. E toda essa caminhada, né, te fez chegar até justamente esse 7º livro. Como é que esse projeto chegou a ti? Como é que esse projeto nasceu? Pode contar um pouquinho pra gente? Claro, esse projeto foi idealizado pela Miriam Kern, ela é a idealizadora e a coordenadora do livro. A gente começou a fazer algumas atividades nesse meio de empreendedorismo, indo para eventos de empreendedorismo feminino,
ela foi uma das nossas entrevistadas também no programa de TV, e ela atua, o trabalho dela é justamente ser editora. E ela estava editando esse livro, e ela me falou, Ana, estou coordenando o livro agora, gostaria que tu participasse. E eu lembro que eu estava assim, escrevendo, isso foi o ano passado, e eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado, e eu falei para ela assim, Miriam, não consigo, porque eu estou escrevendo uma dissertação do mestrado, eu preciso focar na dissertação do mestrado. Do ano passado até esse ano, eu ainda estava na atividade, estava concentrada nisso. Ela, não, é importante, eu gostaria muito que tu participasse. E eu aceitei o desafio, só que eu estava em várias viagens, aí veio a enchente, e eu fui para várias viagens, e eu pedi 15 dias para ela. E o meu capítulo eu escrevi em 15 dias, porque ela já tinha extrapolado o tempo de me esperar para que eu pudesse entregar. E eu falei para ela, foi tudo combinado, né? Ela ia encerrar o livro antes e encerrou um pouco depois, porque eu falei para ela que eu só teria disponibilidade de entregar em tal data. E assim eu fiz. E fiquei muito feliz mesmo de ter participado deste livro com tantas coautoras incríveis, maravilhosas, com temas tão importantes. E eu acho muito interessante, né, esse tipo de livro que não traz só uma autora, né, justamente engloba vários pontos de vista, várias vivências e várias opiniões diferentes, que acaba agregando bastante, ainda mais quando a gente fala de um manual de empreendedorismo feminino, ter essas diferentes visões para construir ali a caminhada da pessoa que vai ler esse livro, que vai se aprofundar nesses conhecimentos para poder construir e melhorar a sua própria caminhada nesse contexto de empreender. Sim, Natália. E o legal que tu está trazendo nessa tua fala aí é justamente isso. Por quê? Aqui a gente fala de várias informações. Eu quis um tema muito fora do normal do empreendedorismo, a gente vai falar logo depois, mas aqui fala sobre networking, aqui fala sobre negócios, sobre perfis comportamentais, inúmeros assuntos que, por exemplo, praticamente seriam 28 livros diferentes que a pessoa teria que ler para ter esses conhecimentos, entendeu? E aqui em um livro só, é claro que não vai ter a profundidade de um conceito e desenvolvimento se caso a pessoa estivesse lendo um livro apenas de cada assunto. Mas ela vai identificar aquilo que ela precisa aprofundar e melhorar baseado naquilo que está escrito e depois ela vai ter a possibilidade de ser mais assertiva ao escolher as próximas leituras de acordo com as necessidades de melhoria dela. E aí cada pessoa que lê vai enxergar de uma forma diferente, porque cada uma vai perceber que precisa melhorar em determinados aspectos. Sim, exatamente. E agora, vamos focar não só no livro como um geral, que é, claro, extremamente importante, mas vamos falar um pouquinho sobre o teu capítulo, que se chama Você faz parte do problema ou da solução? Será? Antes de qualquer coisa, traz um pouquinho aqui para quem está assistindo o programa sobre o que tu fala nesse capítulo. Tá certo. Eu vou falar um pouquinho sobre o título, né? Que ele foi justamente algo muito diferente, porque o que eu percebia, normalmente para quem nunca escreveu, as coordenadoras, elas sugerem alguns títulos para os capítulos, né? E sugerindo os títulos, eles dão um direcionamento de como o livro vai se desenvolver. Então tem um direcionamento, tem uma orientação. Olha, esse livro, o objetivo dele, por exemplo, igual esse aqui, é orientar, é trazer informações práticas, mas também ter referências. Não é só algo que eu estou dizendo. Muitas coisas que eu estou dizendo, eu estou desenvolvendo, mas não foi somente da minha cabeça e das minhas vivências. Tem outros autores que também chancelam aquilo que eu estou falando de uma outra forma. E quando eu li todas as sugestões de títulos, eu não aceitei nenhum. Eu falei, olha, não queria falar sobre esses temas específicos. Por quê? Porque se a gente pegar outros livros em coautoria sobre empreendedorismo ou empreendedorismo feminino específico, os títulos ou os assuntos eram muito semelhantes. E eu falei assim, eu quero uma coisa diferente. Eu quero trazer algo que normalmente não se vê em outros livros de coautoria de empreendedorismo
E aí eu peguei e trouxe esse título para ela. No início a gente precisou modificar ali, porque ele tinha ficado um pouco mais longo do que esse, a gente teve que reduzir. E, e eu falei para ela, eu quero trazer isso diferente, por quê? Porque às vezes a gente não percebe que os nossos comportamentos podem levar a gente a determinados resultados, e a gente enxergar nossos comportamentos de fora contribui muito, tanto para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do outro. E também pensar sobre a questão do quão o passado influencia no nosso presente ou no nosso futuro. E aí eu trago eu quis instigar com esse título, na verdade. Eu quis assim, você faz parte do problema ou da solução, porque muitas vezes a gente só enxerga o problema no outro. A gente não olha a gente como o problema na vida do outro. E aí eu vou fazendo umas quebras de paradigmas referente a esses pensamentos quando eu trago isso. Então ele é muito interessante porque ele caminha por diversos temas, por diversos assuntos sobre o nosso passado, e a gente começa a entender os nossos negócios olhando para a gente, para o nosso sucesso atual, de onde a gente veio e o que o nosso passado influenciou para o resultado do nosso sucesso. Então a gente caminha por todos esses eixos neste capítulo, conseguir sobre a minha escrita e depois lendo a minha escrita, e eu percebi que eu consegui gerar aquela inquietação de tirar a gente do status quo e levar a gente para pensar em muitas outras coisas que normalmente a gente deixa como algo já adormecido dentro da gente. Sim. E dentro dessas várias coisas que tu abordou, uma das coisas que tu traz é sobre conseguir identificar justamente se tu é o problema daquela situação, se é o outro, se tu tem como resolver, se tem como indicar aquela outra pessoa que ela tá fazendo alguma coisa que tá te incomodando, que tá te atrapalhando, que não é adequado para aquele ambiente, e também, né, perceber se tu não tá sendo a pessoa inadequada. Aí eu te pergunto, como é que tu aplica isso na tua vida diariamente, essa análise, esse olhar crítico? Errando e aprendendo. O fato de eu ter escrito não quer dizer que eu não erre. E isso é muito importante. O importante não é a gente nunca errar, porque senão a gente vai entrar na neura de que eu não posso errar, não posso errar. A gente pode errar, mas o mais importante que reconhecer que está errando é aprender com ele. Mesmo sabendo que muitas vezes aquele erro que eu cometi pode gerar algum problema para aquela outra pessoa ou outras pessoas, que muitas vezes vai ser muito difícil de resolver. Mas o que acontece? É um progresso. Conforme a gente vai melhorando nos nossos comportamentos ou enxergando que aquilo que eu acho certo, que é para mim, e eu quero impor que é certo para o outro, a gente vai identificando que não necessariamente vai ser certo para ele também. Porque talvez as experiências dele e o resultado que ele quer chegar não são os mesmos que os meus. Então, muitas vezes também a gente acaba errando, tentando acertar, com essa perspectiva de projetar aquilo que é bom para mim para o outro. Então, o que acontece? E principalmente quando a gente lida com essa questão do empreendedorismo e a gente acaba sendo uma influência ou uma referência para outros empreendedores, as pessoas olharem para a gente e querer fazer da mesma forma que a gente faz e pensar que vai chegar nos mesmos resultados que a gente vai chegar. Mas aí o que acontece? Eu sempre falo, gente, isso funcionou para mim. Verifica se vai funcionar para você. Às vezes não vai funcionar para você, porque você não teve as mesmas experiências que eu tive, não teve os mesmos traumas e não teve que superar da mesma forma. Então, assim, eu erro todos os dias e eu aprendo todos os dias. E às vezes eu demoro muito mais que um dia para aprender algo que eu errei. Mas quando eu erro, que eu percebo que eu errei, eu vou lá e peço desculpa. Ou quando alguém fala que eu errei, não necessariamente eu aceito que eu errei naquele momento, mas eu vou analisar aquilo. Porque da mesma forma, e eu trago um outro viés, da mesma forma que eu não posso projetar a minha realidade e as minhas verdades para os outros, eu também não posso aceitar todas as verdades do outro para mim. Então, assim, muitas vezes alguém vai dizer assim, você errou nisso. Na minha cabeça eu estava fazendo certo. Ninguém se levanta de manhã da cama pensando assim, vou errar hoje, vou fazer isso porque isso está errado. Normalmente a pessoa levanta da cama pensando assim, vou fazer isso porque neste momento eu acredito que é o certo. O resultado que aquilo ali vai trazer nem sempre é o que a gente espera. Ou talvez é o que a gente espera pra gente, mas acaba acarretando
uma onda que acaba não gerando coisas positivas para o outro. E muitas vezes o outro pode não gostar daquilo que resultou e vai vir falar para a gente: ah, você errou. Será que eu errei mesmo? Se questionar também e trazer um pouco da tua consciência, da tua vivência, daquilo que tu acredita como teus princípios, para saber se eu errei e eu vi que eu posso melhorar naquilo, de algo que está alinhado com aquilo que a pessoa está me falando, com aquilo que eu acredito, é uma opção eu mudar. Agora, se a pessoa está dizendo que eu errei e na minha cabeça eu estou percebendo que está chegando naquele resultado que eu queria, aí tu tem que identificar se aquilo é benéfico ou não para você, para que a gente também não viva apenas com a perspectiva de influência externa. E aí, quando a gente se permite viver somente com a influência externa, a gente se perde de nós mesmos e acaba chegando a lugar nenhum. Pois é. Não, exatamente, né? Se prender demais na opinião dos outros ou de menos é complicado. Tem que sempre balancear as coisas, né? Exatamente essa é a melhor forma de lidar com as coisas na vida, né? O equilíbrio. Já estamos nos encaminhando agora para o final da nossa conversa. E aí eu te trago assim um pedido para te deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo a respeito do livro, a respeito do teu capítulo, das tuas vivências, alguma coisa que tu queira dizer para as pessoas a respeito da escrita, de todo esse contexto. Perfeito, eu estou olhando aqui as páginas, porque antes de finalizar esse programa, essa entrevista, eu queria trazer algo muito importante que foi uma inspiração para mim. O Rogério Bon, que é o meu esposo, que é seu pai, ele é uma inspiração como escritor para mim. Então, assim, ele me incentivou muito, ele me incentiva muito a escrever. E eu trouxe uma mensagem dele, que eu encerro com a mensagem dele, para apresentar aqui o livro para vocês. Ó. Essa é a capa do livro, é o livro que está ali exposto atrás. E algo que eu gosto muito do Rogério, que foi o primeiro livro que ele escreveu, que é O Destino Sucesso, que ele fala que a gente tem que comemorar todas as nossas vitórias, mesmo que elas sejam pequenas. E eu acrescento nisso, elas devem ser comemoradas e agradecidas, porque quando a gente é grato por tudo que a gente conquista e aprecia tudo que a gente conquista, a gente não vive esperando só um grande dia, uma grande conquista chegar, porque muitas vezes essa grande conquista, parafraseando a Pitt, né, pode nem chegar. Então aproveite a jornada e não somente fique esperando a chegada, aproveite cada aprendizado, cada momento, cada pessoa, principalmente momentos como esse de estar participando aqui do seu programa. Muito obrigada por estar dando essa contribuição aqui para o programa, para as pessoas que estão assistindo, e por participar realmente, ativamente, desse mundo da escrita, escrevendo aí os seus livros e deixando a tua marca aqui no mundo. Muita gratidão, Natália, e muita gratidão a todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Virando as páginas do episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. E chegamos ao fim da edição Palpites de Livros de 2024. Aqui estão as redes sociais do Palpites de Livros para vocês acompanharem as novidades, acompanharem os próximos temas e todos os conteúdos que forem postados por lá. E fica o meu desejo que seu fim de ano seja muito alegre, muito bom, que você possa ler livros e experienciar esses universos maravilhosos. E até 2025. É uma felicidade imensa ter agora finalizado esse ciclo de 2024 aqui no Palpites de Livros com vocês.